Olá pessoal, aqui quem fala é o Patrick Cunha, estou aqui de novo com vocês em um vídeo. Hoje é para falar sobre avaliação. Então eu quero dar duas dicas para modos de avaliação quando a gente usa tecnologia. A primeira delas é com o uso do Google Forms. O Google Forms em si só já é muito bom para se avaliar. Existem vários tipos de questões que a gente pode inserir aqui, seja múltipla escolha, questão aberta, é possível inserir desenhos, vídeos. Eu quero mostrar a opção para criar testes. Então, se eu clico aqui em criar testes, eu ligo essa chavinha, criar teste, liberar nota, eu posso colocar imediatamente após o envio, e o que as pessoas podem ver, né? Quais são as perguntas erradas, corretas e valores. Isso daqui é tudo possível ver após o envio. Então, como isso daqui funciona? Eu vou pegar uma questão aqui. Eu peguei essa questão 1, peguei uma questão do Enem. Isso daqui eu fiz um trabalho com os alunos nas aulas de Química, então eu peguei questões do Enem de vários anos. Para não ter que ficar digitando texto, eu recortei e colei um textinho aqui de uma questão. Para isso, existe uma ferramenta chamada ferramenta de captura. Então, se vir na pesquisa aqui, ó, ferramenta de captura, eu consigo com ela selecionar só um pedaço da tela. Então, clico aqui em novo. Vamos tirar de lado. Então, se eu quiser só esse pedacinho da tela, que eu seleciono, ele cria uma imagem, eu salvo a imagem, depois eu posso inserir aqui. Inserir no meu formulário. Então, foi o que eu fiz. Eu peguei, recortei aqui o texto do Enem para a questão e depois, nas questões, eu fui colocando as imagens também. São imagens de cadeias de carbono, que são muito difíceis de fazer. Então, por isso que a gente recorta a imagem usando a ferramenta de captura. Enfim, está aqui. Eu tenho a questão, uma questão de múltipla escolha, eu tenho as alternativas e aqui eu tenho a chave-resposta. Quando eu clico chave-resposta, eu vou marcar qual que é a alternativa correta. Então, nesse caso aqui, eu marquei a alternativa A, que é a alternativa correta, e atribuo aqui uma pontuação, tá? Vai subindo de 1 em 1 ponto, de 0 até quantos pontos você achar que valer cada questão. Eu posso dar aqui também, quando eu abro a chave, a edição da chave, eu posso incluir feedback para as respostas, né? Então aqui nesse caso, feedback para a resposta correta e incorreta, eu usei o mesmo link que vai jogar para um vídeo no YouTube. Então, na hora que o aluno receber a resposta, então a correção da prova, para cada questão, nesse modelinho que eu fiz, ele pode acessar a um vídeo que explica a questão em si. Nesse caso eu peguei vídeo do Estude, se eu não me engano. Esse não é do Estude, mas a maioria nesse exemplo aqui eu tinha pego do Estude. Então posso ir fazendo. Eu clico aqui em concluído, está configurada a questão. Tá? Então, de novo, coloquei a pergunta, coloquei as alternativas, vim aqui em chave resposta, marquei a resposta correta e atribuí feedback para a alternativa correta ou para a alternativa incorreta. Caso você queira dar feedbacks diferentes para a alternativa correta e incorreta, a critério do professor que escolhe. E assim eu fiz com diversas questões. Para cada uma aqui atribuir uma pontuação. Então, quando eu clico em chave de resposta aqui de novo, é a mesma coisa, marquei a alternativa correta e também coloquei sempre o feedback, tá? Nesse caso aqui, o feedback eu optei por colocar um vídeo que ele explica muito bem cada questão, mas o professor pode digitar aí o que ele gostaria de informar ao aluno. Essa é a parte de criar as questões, né? Lembrando, tá, que eu estou aqui, se eu vir em configurações, eu tive para conseguir ativar a chave de resposta, marcar qual a certa, eu tenho que vir em teste, criar teste e configurar dessa forma que está aqui na aba testes. Vamos salvar. Outra coisa interessante do Google Form, né? Quando a gente faz uma avaliação, é possível a gente avaliar aluno por aluno, ver o que eles acertaram, o que erraram, e também é possível ver o desempenho para cada questão. Então, cada questão, naturalmente, ela está vinculada a alguma habilidade. Eu consigo medir como está o desenvolvimento das habilidades.
né? A gente não precisa esperar uma AP, uma prova vinda lá da Secretaria da Educação para fazer esse teste de habilidades. Eu posso fazer com todas as disciplinas usando aqui o Google Form. Tá? Então ele traz aqui algumas informações, como é uma prova teste, ele traz uma distribuição estatística de em média quantos os alunos estão acertando. Tem as perguntas, né? Cada pergunta aqui, ó, Enem 2014, que é 55, caderno amarela. Então, de 13 respostas, 2 pessoas acertaram, né? A do caderno amarelo aqui, de 13 respostas, 5 pessoas acertaram. Então, eu tenho essa correlação aqui. Perguntas erradas com frequência, né? Então, tá aqui as que eles foram pior. Já é uma análise que o Google Form traz para analisar a habilidade ou questão aqui com menos frequência de acerto. Pontuação. Aqui é a pontuação, né? Então tem o e-mail de quem respondeu e qual foi a pontuação, de 0 a 10, né? Então de máximo 10. Aqui a Mariana Keren acertou, foi muito bem, né? De 10 acertou 8. Aqui dá para fazer até essa ideia por aluno. Agora começa a entrar os gráficos por questão. Interessante que parece até a gráfica utilizada, né, o recurso utilizado aí dentro das AAPs, que são esses gráficos de barra. Então, para essa questão aqui, olha, nesse caso aqui que é o código do Enem, né, mas caso você escreveu a questão bonitinho, vai aparecer a pergunta aqui, vai mostrar a alternativa que teve mais acerto, menos acerto. Então, a alternativa A, que era a alternativa correta, só teve 15% de acerto. A alternativa E, 46% de apontamento aqui dos alunos, né? 46% dos alunos apontaram a alternativa E. Então, o que aconteceu? Cabe aqui uma análise, né? O que distraiu eles que trouxe para a alternativa A, E, e não para a alternativa A, que é a correta. Então, aqui, nesse campo, eu consigo analisar qual questão está indo melhor, qual questão está indo pior. Quando a gente fala em habilidades, ele pode recorrer a esse recurso para ver qual habilidade desempenhou melhor, qual habilidade está com maior defasagem, e dessa forma a gente deixa de avaliar somente o aluno e a gente avalia também o processo ensino-aprendizagem. E com o resultado dessa avaliação, nós tomamos novas decisões, trilhamos novos caminhos. Afinal, a avaliação não avalia somente o aluno, avalia o processo como um todo. Então essa é a primeira dica, tá? É usar o Google Form, usar essa questão de criar os testes, né? Que é como se fosse um quiz. Na hora que o aluno fez a prova, ele já recebe um recibo de respostas, né? Já recebe o quanto ele acertou, o quanto ele errou, quais ele acertou, quais ele errou. E ao final, depois que todos os alunos entregaram a atividade, você, professor, consegue fazer essa análise estatística, tá? Identificar onde está pegando e daí sim trilhar uma proposta de recuperação, uma proposta de reforço, pautado em dados estatísticos sobre qual habilidade eles estão em maior defasagem. A outra dica é no momento de criar atividade dentro do Google Classroom. Então, quando eu crio uma atividade, eu já vou pensando em como eu vou fazer a avaliação. Vamos criar aqui um exemplo de atividade teste. A atividade teste, quando é criada, ele já gera automaticamente um Google Form, né? Aí pegando a dica anterior do uso do Google Form, pode fazer, você, professor, pode fazer um teste, pode fazer um quiz, né? Elencando aqui todas as questões que você achar pertinente, sempre vinculadas às habilidades que você está trabalhando. Dá para você classificar aqui os pontos, né? Sem nota, de 0 a 100, nosso padrão é de 0 a 10, vamos colocar 0 a 10. Importante, sempre colocar uma data de entrega, dê prazo para o seu aluno. Então, clicou aqui, você atribuiu a atividade, seja lá qual for o nome, a instrução que você der, mas sempre dê um prazo. Vamos fazer uma simulação aqui, prazo 29 de maio. Né? O aluno ele precisa ter essa noção de quando ele vai ter que entregar. O tópico é para vincular qual tópico lá na página inicial, né? Então aqui eu estou numa sala só de professores coordenadores, então tenho algumas temáticas. Vamos pegar aqui ciências humanas. A rubrica. Tá? A rubrica são quais variáveis você vai avaliar dentro dessa atividade. Então você pode criar mais de uma rubrica e para cada uma dessa rubrica, ao o aluno entregar o seu trabalho, entregar sua atividade,
você vai pontuando, né? A rubrica pode ser, por exemplo, quanto ele desenvolveu uma habilidade X. A escrita é importante, então uma rubrica interessante é o quanto o aluno respeitou as regras gramaticais e usar todos os recursos que a gente tem de avaliação, tá? Eu gostaria de lembrar que tanto para o Google Forms como para o uso de atividades aqui do Classroom, nós temos os tutoriais que estão disponíveis lá em nosso site NPE On Demand, tá ok? Então, teve dúvida, recorra aos tutoriais. Eu sei que agora nesse vídeo é um pouco corrido, mas a gente gostaria de mostrar, dar essas dicas e mostrar essas possibilidades. Para maior entendimento, recorra aos tutoriais, tá ok? Então, foi um prazer aqui estar falando com vocês. Eu espero ter ajudado. Um abraço.